Olá, espero que todos vocês estejam bem, mesmo sabendo dessa possível e provável segunda onda, né? Mas, enfim, estamos aqui, estamos trabalhando arduamente, podem acreditar. Quero, antes de mais nada, pedir desculpas pelo hiato aí dos vídeos, do último que eu subi lá para o canal e agora esse. Mas sabe como é que é a vida de professor final de ano, né, gente? Oh, é um caos, né? Enfim, fechamento, encerramento, enfim. Mas estamos aqui. Porque, além disso, existe uma situação que eu propus desde o início da criação do canal. Não é quantidade, é qualidade. Então, para mim, Aninha, né, o canal Filhos da Gaia tem que ter qualidade. Vamos lá, gente. Curte, compartilha, dá um likezinho, porque os algoritmos lá do YouTube precisam crescer. E eu já soube que eles ficam insanos quando tem muitos likes. Então, dá lá o like. Eu hoje ouvi do professor Marcelo Gleiser que cada like que vocês dão é como se vocês dessem um presente para o professor. Ele também está com o canal dele maravilhoso, Física para Poetas, recomendo para vocês. A proposta desde o início está muito legal, muita informação. O professor Marcelo Gleiser, ele atualmente mora nos Estados Unidos, ele é professor de uma universidade americana, que agora eu já não sei o nome, não me peçam coisas difíceis, mas ele tem essa proposta e esse canal deu super certo, porque ele tem um apoio, uma logística, né, um bastidor de alunos aqui do Brasil, sabe? Pessoas assim super afinadas com a ciência. Então, vai lá, curte também Física para Poetas, bota o canal dele lá em cima. E Filhos da Gaia. Vai lá, curte, compartilha e faz chegar a ciência para as pessoas. Por quê? Porque quanto mais as pessoas e a população tiver informação e tiver a ciência na sua vida, vai ser mais fácil para elas entenderem, por exemplo, esse momento atual que a gente está vivendo, gente. Por quê? Vamos lá. Olha a corrida desenfreada, olha essa questão frenética com a vacina. Olha o quanto isso demanda tempo, olha o quanto isso demandam pessoas essas comprometidas, capacitadas, querendo o quê? Querendo melhor. E buscando sempre o quê? O comprometimento de ser o the best, né? Então, gente, olha o quanto a busca da vacina está demandando investimento de pessoas, de capital, do psicológico, de tempo, de tudo. Então, para produzir o nosso canal, eu estou produzindo com qualidade, né, meu amor? Poxa, eu quero trazer o melhor para vocês. Eu quero trazer informação embasada, informação pesquisada, informação que a ciência acata. Então, isso demanda tempo da tia. Então, não basta ser professora de final de ano, eu também precisei mergulhar nessas pesquisas. Eu confesso, eu estava em slow motion quando eu fiz isso. Mas prometo a vocês, passando agora, eu vou dar um hiato menor para o próximo vídeo. Mas vamos lá, meus amores. Olha o que eu trouxe para vocês, que me foi sugerido, e por sinal, por favor, dê sugestões lá no canal. Vai lá no chat, né? Dá a sugestão, diz, né? Um tema que você pensa que é muito importante ou que você gosta muito
e que é relevante, né? E que, para o momento atual, tem tudo a ver. Traz para mim, especialmente temas ligados para essas questões do nosso planeta, né? Que vocês sabem, né? A tia é professora, é geógrafa e se formou esse ano em cientista ambiental. Então, vamos lá. Vem comigo que a gente vai botar muita coisa aqui para funcionar. Gente, tema desse vídeo: extinção, a dura face da sobrevivência. Talvez seja o tema mais caro para nós, seres que, como diz o professor Marcelo Gleiser, se nós estamos aqui hoje, nesse planeta, é porque ele está evoluindo. E as mortes de todos os seres, a extinção de todos os seres que já aconteceu nesse planeta, foi que deu o alicerce, foi o que balizou para nós chegarmos aqui. Então, vamos começar a falar de extinção, vamos refletir um pouco sobre a existência da vida na Terra. Nosso planeta tem aproximadamente aí em torno de 4 bilhões e 600 milhões de anos, gente. Você tem noção do que é isso? Nós, aqui no Brasil hoje, a gente está com uma expectativa de vida de média de 74,6 meses, pela última notícia aí do IBGE. O que são 74,6 meses de anos de vida frente a 4 bilhões e 600 milhões de anos? Gente, sabe o que é isso? Cafezinho que a tia toma todo dia de manhã para acordar, tá bom? Então, vamos lá. 4 bilhões e 600 milhões, isso remonta um tempo evolutivo. Os ciclos das espécies vão começar a surgir o quê? Numa seleção natural. Isso é fato, então vamos refletir um pouco nisso. A seleção natural das espécies, desde o início do nosso planeta, foi que deu origem à nossa espécie. Se nós estamos aqui hoje, houve uma evolução que trouxe a espécie humana à vida. Tenho certeza disso. Se não tivesse tido extinções no passado e essa evolução, nossa espécie talvez não tivesse aqui hoje. Podem acreditar nisso? Palavras do professor Marcelo Gleiser, tá? Então, vamos lá. Eu primeiro fui um pesquisador que ele é geógrafo de formação desde a sua graduação até seu pós-doutorado, né? É geógrafo, o Adriano Figueiró. O que ele vem dizer? O que ele nos diz, né? Numa publicação dele, num livro chamado Biografia, Dinâmica e Transformações da Natureza, de 2015, quer dizer, foi ontem, saiu do forno, né? Se formos comparar, primeiro, antes de mais nada, a criação do nosso planeta como um todo, como se fosse uma hora cheia. Uma hora cheia tem 60 minutos, né? Quando que o ser humano vai surgir? O ser humano vai surgir nos últimos segundos dessa hora cheia. Os 56 minutos iniciais de toda essa hora cheia, né, os seres que existiram nesse momento, de 56 minutos iniciais, eles habitavam a água, tá? Então, aqui a gente pode dar uma olhada, né, nessa evolução, desde a formação da Terra, né? Aí isso aqui é a espiral de criação do nosso planeta, tá? A gente vai ter aqui as chamadas as eras, né? As eras de formação geológica, porque observe que a formação geológica vai estar associada ao clima e vai estar associado à criação dos seres, quer sejam animais, vegetais, não importa, tá? Então, de acordo com o Adriano, a gente
a gente vai ter essa formação das espécies nesses 56 minutos de hora, única e exclusivamente na água, tá? Desculpa. E na Terra, ou seja, nos continentes, ele vai se dar nos 4 minutos que restam de todo esse ciclo de 60 minutos, 1 hora. Então, observe, 56 minutos a gente vai estar com a vida na água, as poucas que existiam. E os 4 finais nos continentes. Então, vamos lá. E o que vai justificar tudo isso? Tá? Primeiro, a gente tinha uma falta de oxigênio na atmosfera. Tá? Não tinha nenhum oxigênio de proteção, que a gente sabe que o O3, que tem hoje, que é uma subcamada da estratosfera, não existia. Tá? E, além disso, a Terra, ela tinha um movimento de rotação diferente hoje. Hoje o movimento da Terra... Inclusive, vocês viram hoje o eclipse do Sol? Show! Foi muito legal. Melhor forma de ver foi como eu e meus filhos vimos. Colocar um raio-x qualquer que você tenha batido, colocar assim para proteger por conta da luz solar. Aí deu para ver muito show, muito legal. Tá? Então, vou voltar aqui. Então, o que acontece? O movimento de rotação da Terra, que hoje dura 24 horas, naquela época, a gente só tinha o movimento de rotação 4 horas, porque a Terra girava 6 vezes mais rápido do que ela gira hoje. Tá? Então, a gente tinha uma velocidade de ventos muito intensa que inviabilizava a fixação de qualquer forma de vida na parte terrestre que já existia naquela época. Tá? E aí, o ser humano vai existir nos últimos segundos dessa hora cheia. Tá? E aí, por conta da velocidade que o nosso planeta fazia de rotação, também nós tivemos o fotoperíodo, ou seja, o período de claridade, de luminosidade, né, iluminado pelo Sol, também era curto. Né? E aí, isso tudo impediu as formas de vidas dentro dos continentes, na parte terrestre. Tá? Com o passar da evolução geológica, o fotoperíodo foi se estendendo e aí possibilitou o quê? Uma explosão de vida? Não na Terra, na água ainda. Tá? Então, observe que a gente até determinadas profundidades da água, a gente tem a claridade, a gente tem o Sol chegando. Então, como o Sol chega, você tem possibilidade de vida, tá? Então, as primeiras plantas terrestres que vão ocupar o continente, elas vão estar o quê? Nessa região de interseção, né? Entre a água e o mar, o oceano, né? Então, vão ser as áreas mais pantanosas, né? Elas não vão ter nem raízes e nem folhas, verdadeiramente folhas, tá? Então, observe aqui que quando a gente analisa aqui o espiral de criação, a gente vai observando, né, a criação dos seres. Enquanto isso, o planeta está se mexendo, né, dentro do que a gente estabeleceu das eras ao longo da formação geológica. Tá? Então, vamos continuar aqui. A passagem da era paleozoica, né, a era paleozoica, para a era mesozoica foi marcante. Teve uma intensa variação climática que levou talvez a maior onda de extinção em massa, né, que já ocorreu no nosso planeta. Aproximadamente uns 252 milhões de anos, também conhecida como a mãe das extinções, de todas as extinções. Né? Acredita-se que mais ou menos 95% de todas as espécies marinhas e 70% das espécies continentais entraram em extinção nessa transição da paleozoica para mesozoica. Tá? No entanto, uma grande erupção vulcânica na região da Sibéria liberou uma grande quantidade de dióxido de carbono para a atmosfera, acarretando um grande efeito estufa, e levando muito rapidamente
a temperatura da Terra. Fato esse que veio acarretar o quê? O aumento do nível do mar e fazendo com que muitas espécies não tivessem tempo nem de se adaptar às novas condições impostas. Por isso, tudo isso colaborou para essa extinção. Isso aqui a gente pode observar, né? A mãe das extinções vai dar exatamente nesse final aqui. A gente tem essa tabelinha aqui das escalas do tempo geológico, né? A gente tem as eras, os períodos, né? E a época. O Triássico, a gente vai estar aqui, né? Na era Mesozoica, né? O Triássico é o primeiro período da era Mesozoica. Primeiro, tá aqui. Triássico, primeiro. Durou aproximadamente 201 milhões de anos. Até 252 milhões de anos. Observe que a gente faz uma contagem invertida, tá? Tanto do início desse período, quando tivemos a grande extinção, quanto no final, então, o início do Triássico e o final do Triássico, entrando no Jurássico, o que vai acontecer? Nós vamos ter extinções em grande escala, tá? No entanto, o Triássico foi um período em que, tanto em terra quanto em mar, uma variedade, né? Uma explosão de vidas se multiplicaram, favorecendo o quê? Especialmente porque a gente tinha a deriva continental, né? Essa teoria que afirma que a gente já foi um grande único continente, né? E como a gente tem, nós estamos em cima de placas tectônicas, né? Como assim, tia? Muito simples. É porque meu globinho está ali. Pode deixar que no próximo vídeo eu vou botar o globinho aqui para explicar para vocês. Aqui, nós estamos na superfície, na litosfera, né? Isso aqui é um grande quebra-cabeça. Como assim? Quebra-cabeça são peças que se encaixam, não é isso? Então, vamos supor que essa parte da minha mão e essa parte da minha mão são peças que ela não está encaixando, né? Então, aqui onde a gente está pisando hoje são essas peças que são chamadas de placas tectônicas. Essas placas tectônicas, por conta do substrato magmático que tem logo abaixo dela, que fica na camada da astenosfera, essas placas elas estão o quê? Boiando sobre esse substrato. Então, em 1960, a gente tem a criação da teoria da deriva continental, ou seja, é como se os continentes estivessem derivando, né? Boiando sobre esse substrato. A partir dessa derivação, desse estar boiando, as placas exercem 3 movimentos, tá? O movimento de convergência, que é onde as placas se colidem, se chocam. O movimento de divergência, que é onde as placas se afastam, tá? Ou seja, à medida que elas se afastam, mais material magmático vem à superfície e expande as placas, né? Como também a gente tem o movimento de transformante, né? Que é um movimento que algumas placas, por exemplo, a placa de Santo Andrés, lá na Califórnia, nos Estados Unidos, elas arrastam uma ao lado da outra. Isso é movimento transformante. Então, por conta disso, a gente vai ter aqui, então, a Pangeia. Por conta do movimento das placas, elas vão começar a se afastar, né? Até chegar a essa configuração que a gente olha no mapinha, assim, no planisfério, nossa, tudo bonitinho, os continentes. Não, isso não é assim, não. Isso não se deu da noite para o dia, não. São milhões e milhões e milhões de anos até chegar a isso. Então, quando a Pangeia ela se forma, né, ela dá condições, por ter sido unida num único continente, ela começa a recolonizar de espécies, né? O clima, nesse momento, no planeta, por conta do efeito estufa, lembra que eu falei para vocês? Era quente e seco, que levou uma propagação imensa de plantas de grande porte, né? Uma variedade imensa de flora, além de espécies de fauna que vão surgir
como alguns tipos de répteis, né? Como os dinossauros, que vão surgir aqui. Eu lembro que eu falei para vocês, ó, final do Triássico vai acontecer isso. Então, no Jurássico, a gente vai ter, então, os dinossauros, né, e os primeiros mamíferos, tá certo? A era Mesozoica, como eu estou mostrando aqui para vocês, né, a era Mesozoica, ela vai se destacar especialmente pelo grande predomínio dos dinossauros, tá? E as suas mais de 500 espécies, tá bom? Se espalharam por toda a Pangeia, ó. Toda a Pangeia aqui a gente teve dinossauros espalhados por ela, tá certo? Mas com a deriva continental, observa, a Pangeia deixa de existir, outros continentes, né, são criados, é a Laurásia e a Gondwana, né? E aí, já nesse período jurássico, esse afastamento das placas tectônicas vai promover o quê? Mudanças importantíssimas para os sistemas ecológicos do nosso planeta, né? Com a mudança da posição dos continentes, das massas oceânicas, ou seja, dos próprios oceanos, o clima também vai mudar. Além disso, vai ter o quê? Formações de relevo. Observe que o nosso planeta é dinâmico, né? O vulcão, por exemplo, é chamado de montanha viva, então tem muita dinâmica, né? Então a gente vai ter novas formações de relevo, né? Que promove, que vão possibilitar a dispersão ou não das espécies, né? Proporcionando o quê? Uma conexão ou desconexão das mais variadas biotas do nosso planeta, tá certo? A deriva continental ela vai criar o quê? Grandes isolamentos, proporcionando a especiação, bem como o afastamento de espécies, dando origem às espécies vicariantes, que a gente já vai falar sobre elas, tá? Com a evolução dos grandes répteis, ou seja, os dinossauros, o aumento da competitividade por alimentos e da predação foi decisivo para o desenvolvimento da seleção natural naquela época, onde os primeiros répteis voadores, voando a pequenas distâncias para fugir do predador, vão surgir, né? Situação essa levantada que é bem interessante isso, por pesquisa desenvolvida na Universidade de Harvard e na Universidade Estadual da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, comprova, a partir dessa pesquisa desses répteis voadores, comprova que as galinhas atuais, ou seja, cocoricó que a gente tem, né? Às vezes tem gente que tem no quintal, vai para a roça e tal, né? Eles são os parentes mais vivos, né? Vivos, mais próximos dos dinossauros, e não répteis como o jacaré. Nossa, olha só que situação. E eles comprovaram isso por sequenciamento genético de inúmeras células da galinha com o DNA dos ossos de dinossauro que eles encontraram. Tá? No final do Mesozoico, né, já chegando aqui no Cretáceo, né, vai surgir um novo tipo de planta, chamada angiosperma, que são plantas com flores. Mas, ao longo de todo o Mesozoico, houve uma explosão da evolução de espécies de vegetação também, tá? Porque, gente, a gente tem que parar com isso. Quando a gente fala extinção, não é só extinção de animais, não. Extinção de vegetais também, tá? Pensem bem nisso. Então, quando a gente chega no Quaternário, né, cerca de 250 mil espécies, mais ou menos, né, já ao longo de todo o Mesozoico, tá? No Cretáceo vão surgir mamíferos mais evoluídos, tá? Que mesmo com toda a onda de extinção, eles vão conseguir prevalecer na superfície terrestre, tá? E o interessante aqui para a gente, só um parênteses aqui, de acordo com a União Internacional de Ciências Geológicas, desde 2004, o quadro estratigráfico internacional das eras e períodos geológicos não se admite mais o nome do período terciário. Esse foi dividido em neógeno e paleógeno,
tá? Que está aqui, ó, Neógeno e Paleógeno, tá? O que seria que o pessoal chamaria de terciário, isso não existe mais. Desde 2004 foi dividido nesses dois períodos aqui, tá certo? E aí, o que vai acontecer? Com o surgimento das angiospermas, isso vai ser o primeiro passo, por pesquisas feitas, da possível extinção dos dinossauros. Por quê? Houve uma redução significativa das espécies forrageiras, né, as espécies mais rasteiras, devido à competição pela expansão das angiospermas, diminuindo muito o alimento disponível para os herbívoros. Por conseguinte, diminuindo o alimento dos carnívoros. Por quê? Os dinossauros carnívoros se alimentavam dos herbívoros, né? Então, se os herbívoros começam a ter redução porque não tem alimento, automaticamente os carnívoros também vão ficar sem o alimento dele. Gente, isso aí é fato. Você quer saber se a cadeia alimentar, se os níveis tróficos estão muito bem organizados, se está todo mundo saudável e bem, é só ir lá no topo da cadeia. No topo da cadeia e ver as espécies que estão lá em cima, que dependem de todos os outros níveis tróficos, tá? Se essas espécies estão comprometidas, estão começando a escassear, a entrar em extinção, vai ter certeza. Todo o restante da cadeia alimentar também está comprometida, tá certo? Então, nessa competição, né, tudo isso vai acabar acelerando um pouco, isso vai se acentuar há 65 milhões de anos aproximadamente, quando um grande meteoro, com aproximadamente de 12 a 15 quilômetros quadrados, não, quilômetros, desculpa, de diâmetro, né, ele vai se chocar com o nosso planeta, né? Esse choque desse grande meteoro vai se dar na península, na altura ali, naquele entorno da península de Yucatán, no México, onde a gente tem parte da história do povo maia, né? Todas essas dinâmicas foram responsáveis pela quinta grande extinção em massa, tá? Onde 50% total das espécies vivas do nosso planeta foram extintas com a queda desse meteoro, tá? Estes nichos deixados pelas espécies extintas foram ocupados depois por pequenos mamíferos e aves. Ao mesmo tempo, a deriva desenhava o contorno dos novos continentes, como a gente observa aqui, tá? Que apresentam hoje o mundo moderno. Isso aqui tem aproximadamente 65 milhões de anos. Então, de acordo com os estudos científicos, né, nosso planeta passou por 5 grandes extinções em massa. Primeiro, ela ocorreu no Ordoviciano. Nesse período, a gente vai ter aproximadamente 65% das espécies existentes, né? Vai ser dizimada do nosso planeta. Sendo que, nesse período, a vida era exclusivamente marinha. Olha aqui. Ó. Depois, a gente vai ter no Devoniano Superior. 76% das espécies de peixes, nesse período, foram extintas. Tá? Gente, todos esses ciclos de extinções, elas vão ocorrer como forma de resposta às mudanças geológicas e climáticas que o nosso planeta vai estar passando, tá? Depois a gente vai ter, no fim do Paleozoico, né, com 96% de todas as espécies vivas acabam sendo extintas, tá? Depois que a gente acabou de comentar, né, que foi a grande extinção, né? No início da Era Mesozoica, já no Triássico, quando a gente tem a deriva continental e o fim da Pangeia. No final da Era Mesozoica, que aí vai ser no Cretáceo, vai ser o fim dos dinossauros de vez. E o que dizem alguns autores, né? Vários artigos científicos defendem que atualmente está em curso
a sexta grande extinção de espécies, né, do nosso planeta, onde estima-se que a metade de todas as espécies de seres vivos existentes hoje estará extinta para os próximos 100 anos. Mais à frente eu vou trazer para vocês uma reportagem que saiu no El País, com alguns cientistas falando dessa sexta grande extinção em massa que vai ocorrer no nosso planeta. Tá? Ainda de acordo com esse pesquisador, o Adriano Figueiró, a gente vai ter o seguinte, ele fez essa publicação no livro Biografia, Dinâmica e Transformação da Natureza, como eu falei para vocês, de 2015. Nós vamos ter uma coevolução. O que diz essa teoria da coevolução? Ela afirma que as espécies se sucederam de forma natural quando da adaptação ou extinção delas. Tá? Então, a gente observa que a gente está num ciclo sucessivo de espécies. Tá? Então, a existência da vida na Terra, ela vai remontar um tempo evolutivo onde esses ciclos surgiram da seleção natural, como falei para vocês no início, né? Confirmando o quê? A teoria de Darwin, né? Onde a evolução das espécies acarretou ou levou ao aparecimento de outras espécies. Tá? Além disso, nós vamos ter vários outros fenômenos, né, que vão justificar a existência de vida no nosso planeta, né, do ponto de vista da biodiversidade. A gente vai ver, então, aqui, né, essa situação, onde sabemos que, às medidas que as condições ambientais do planeta vão se alterando, os mecanismos de seleção natural passam a atuar, trazendo características para que as espécies se adaptem melhor dentro de uma nova condição de vida. Então, observe, mecanismos de seleção natural. Né? A gente tem a movimentação geológica, a gente tem clima, né? O clima que vai mudando, a temperatura que vai mudando. Então, o que vai acontecer? Os que se adaptam se expandem e dominam. E os que não se adaptam vão reduzir suas áreas de ocorrência, permanecem em refúgio e até podem chegar à extinção. Né? Então, quando a gente considera esses aspectos ambientais, né, eles estão associados a essas mudanças geológicas, né, além, é claro, como eu falei, do clima, da temperatura, que continua e está em permanente dinâmica. Tá certo? É interessante a gente ressaltar também que as 5 grandes extinções globais, que a gente falou ainda há pouco, tá ligados, né, como eu falei para vocês, com as mudanças ambientais da superfície do nosso planeta em momentos específicos da história geológica do nosso planeta. Tá? Além disso, o que a gente pode considerar é que a principal causa da extinção em curso, que é essa sexta extinção que os cientistas afirmam que a gente está passando, está na conta da nossa espécie, né? Da humanidade, e todo o seu projeto de desenvolvimento. Né? Então, é a partir dessa mesma sociedade que também pode nascer as alternativas de conservação e preservação, mesmo porque, né, a gente sabe que nós coevoluímos com todos os outros seres, né? E não apenas nos apropriamos da natureza, a gente já vai falar mais sobre isso daqui a pouco, seguindo a racionalidade econômica do mercado. Ao longo da nossa história, desenvolvemos uma cultura que contribui para enriquecer, selecionar e preservar a biodiversidade, como parte, né, da nossa própria cultura e patrimônio. Então, observe bem, parece uma coisa meio paradoxal, né? Ao mesmo tempo que a gente explora a natureza até o ponto de extinção, paralelo a isso, mas talvez numa velocidade menor, a gente também acaba criando, né, mecanismos para se conservar, para se preservar. Né? Então, a gente pode afirmar que, atualmente, as nossas ações, as atividades humanas podem, devem e vêm agravando a extinção das espécies, impedindo de forma natural que elas se sucedam
promovendo um desequilíbrio sem precedente na história evolutiva à biodiversidade do nosso planeta. Tá? Teve um outro cientista, ele é um ornitólogo, biogeógrafo, né, e geólogo alemão, o Junger Hafer. Minha pronúncia de alemão não é das boas, né? Que formulou uma teoria que ficou... Lembra que eu falei para vocês da vicariância lá em cima? Ele que formulou a teoria da vicariância cíclica. Tá? O que diz essa teoria? Ela afirma que os sucessivos ciclos de retração e refúgio durante os períodos glaciais e de expansão e disseminação durante os períodos interglaciais foram que deram origem à grande biodiversidade atual das florestas tropicais, além de ter contribuído para a especiação e a diversificação da biota, especiação, ou seja, a criação de inúmeras espécies. Tá? Essa teoria vai ajudar e muito a compreender a presença das espécies nos mais variados biomas, como, por exemplo, a presença das espécies no semiárido, no atual bioma do Pampa, tá? Que no último período glacial, que foi de 100 mil a 12 mil anos, houve retração da área de floresta tropical úmida, formando-se um grande corredor seco, né? Desde o nordeste do Brasil até a Argentina, por onde espécies savânicas e semiáridas se deslocavam livremente. Com o retorno do período úmido e consequente expansão das áreas florestadas, esse corredor seco foi interrompido, mantendo as espécies em processo de adaptação nos dois extremos. Então, observe, a gente tinha um corredor que elas trafegavam. Quando voltou a umidade, formou-se novas florestas, então essas espécies foram se adaptando nos seus extremos. Tá? E aí foi exatamente nesse período que o ecossistema savânico, da savana, do cerrado, né, que a gente vai ter o apogeu dos grandes mamíferos no continente americano. Né? Duas teorias explicam o desaparecimento desses animais no continente americano. Uma vai atribuir às condições climáticas, né, a responsabilidade do desaparecimento. E a outra vai afirmar que o isolamento das espécies os tornaram vulneráveis aos caçadores humanos, cujos fósseis coincidem com a datação de 11 mil a 12 mil anos aproximadamente. A gente teve uma outra pesquisa, agora numa publicação do professor Richard Primack. Ele é um biólogo, professor e pesquisador de biologia da Universidade de Harvard, e Efraim Rodrigues, que é biólogo, professor e pesquisador de biologia da Universidade Estadual de Londrina. Eles publicaram Biologia da Conservação, em 2001, onde eles mencionam a definição dada pelo Fundo Mundial para a Natureza, de 1989, para o que é diversidade biológica. O que é? É a riqueza da vida na Terra, os milhões de plantas, animais e micro-organismos, os genes que eles contêm e os intricados ecossistemas que eles ajudam a construir no meio ambiente. Dessa forma, quando a gente fala em extinção de espécie, a gente deve levar em conta toda e qualquer forma de vida em nosso planeta. Né? Talvez por falta de percepção e observação, ou até mesmo pela imposição de informações promovidas, né, pelos mais variados interesses e canais, né, a população em geral esquece das possíveis extinções de bactérias, de protistas, né, reinos multicelulares de plantas, animais e fungos. Né? Isso é importante a gente não esquecer essa observação. Né? Então, a variação de espécies vai representar o quê? O alcance das adaptações evolucionárias e ecológicas das espécies em determinados ambientes. Né? Então, aqui a gente tem os motivos que vão justificar a existência ou não da vida na Terra e a biodiversidade. Né? As mudanças climáticas, as ações antrópicas, a gente tem caça e comércio ilegal, a biopirataria, né? A introdução de espécies exóticas, às vezes as pessoas não têm noção disso. Você inserir uma espécie que não é endêmica, ou seja, que não pertence àquele ambiente, ela pode comprometer toda a cadeia trófica, todo o ambiente
e extinguir inúmeras espécies, né? Então, as pessoas às vezes não têm noção disso, tanto animais quanto vegetais, né? A gente vai ter desmatamento, especificamente nas regiões tropicais, que a gente sabe que são exatamente na zona intertropical, onde a gente tem as mais variadas espécies de animais e vegetais, né? Além, claro, da redução e da fragmentação das próprias áreas naturais, né? Que a gente tem no nosso planeta. Isso leva espécies endêmicas dessas regiões a se extinguirem, tá? Tem uma outra publicação que fez parte da pesquisa, chamada O Destino das Espécies. Como e por que estamos perdendo a biodiversidade? Isso de 2011. Vamos ter duas autoras. A Alba Simon, que é doutora em Geografia, e a Maria Tereza Gouveia, que é bióloga e doutora em Meio Ambiente. Tá? Elas afirmam que quando uma espécie desaparece do planeta, uma perda irremediável se impõe, pois se perde o patrimônio genético único. Só que, no entanto, eu tenho algumas observações pessoais a fazer sobre isso. Ao longo do discorrer do contexto da publicação, né, do capítulo específico, elas vão ter uma opinião que eu discordo, eu não comungo, mas que eu entendo que há um certo consenso social. Tá? O que ela diz? Ela diz que as espécies, elas acabam atribuindo às espécies uma valoração econômica e social, né? Especialmente do ponto de vista da extinção das espécies, que vai resultar o quê? Em desaparecimento dos recursos naturais, e não dos elementos da natureza, que poderiam ser utilizados de diferentes formas pelas sociedades humanas. E é justamente isso. Elas vão atribuir os elementos da natureza como recurso. Quando a gente dá o nome de recurso para um elemento da natureza, nós estamos criando uma valoração mercantil, monetária, por elemento da natureza, né? Mais à frente eu vou mencionar mais algumas opiniões a respeito da sexta extinção. Aí, o que acontece? Ao atribuir essa condição de recurso a todas as espécies, né, elas criam uma desconexão com o sistema vivo. Quem é o sistema vivo, gente? O sistema vivo é a Gaia, né? É a Gaia. A Gaia é o sistema vivo, né? E aí, quando ela nos desassocia da natureza, né, dá a entender que parece que a gente não faz parte dela. E não é assim, né? Nós sabemos que nós somos essencialmente dependentes da Terra para tudo, né? Essa percepção que a gente vai ter da natureza, de como a gente lida com ela, é muito diferente, por exemplo, da percepção dos povos tradicionais, como os indígenas. Eles não conseguem ter noção dessa valoração monetária, dessa valoração mercantil, tá? Ao atribuir, então, os elementos da Terra à condição de recurso, é o momento, então, que a humanidade vai atribuir valor monetário, mercantilizando todos os elementos que ela possui, né? E o pior, a partir desse momento em que você valora um elemento da natureza, nesse momento você está selecionando quem terá direito sobre o mesmo. Por quê? Porque, por ser recurso, passa a ter um valor monetário. E eu pergunto a vocês, será que todos terão recursos para adquirir esses bens, que são os elementos que a natureza nos presenteia de forma gratuita, né? Então, quando a gente aprende a perceber e trabalhar com a terra, suas espécies, seus ciclos, suas condições e ensinamentos, a gente dá um outro olhar, tem um outro olhar, né? Hoje, o que a gente observa, por exemplo, com relação à terra? O agronegócio, ele nos arranca de forma voraz e aniquilante, né? Toda essa construção cultural milenar de muita sabedoria e conhecimento, né?
Escolhemos hoje o que vamos comer a partir do que o mercado quer que comamos, né? A imposição, a restrição do que podemos alimentar está na lógica dos lucros das grandes corporações do agronegócio. Eles dão 20 produtos, aí você escolhe o que você vai comer. Não, eles dão os 20 produtos que eles querem que você coma. É o que eles querem que você escolha. Eu vou falar isso mais adiante, tá? Ainda segundo essas mesmas autores, né, quando essa questão da utilidade vai levar ao consumo de plantas e animais, né, que vão demandar um cultivo e uma criação de espécies, né, numa quantidade. Então, a gente tem aqui ó, os elementos dos sistemas naturais, a gente tem o agronegócio, que hoje nós sabemos que compromete a qualidade e a quantidade, né, onde o consumo que o agronegócio demanda, ele precisa de cada vez mais terras para produzir, né? E essa demanda de terras vai gerar o quê? Uma perda de biodiversidade, uma redução da cadeia genética, né? Isso tudo vai nos desconectar da Gaia. E olha como isso é interessante. Hoje, no mundo, a gente tem aproximadamente, já vou dizer para vocês a fonte que eu tirei isso aqui, 400 mil espécies de plantas. 300 mil são comestíveis. Nós comemos menos de 200, ou seja, menos de 1% do total de plantas comestíveis. E ainda assim, a gente tem basicamente quase 70% do consumo mundial reduzido a 4 plantas: milho, soja, trigo e arroz. Isso é muito forte, né? A gente tem toda essa situação, ela vai se dar a partir da Revolução Verde, na década de 70, né, que vai aumentar muito a capacidade de produção, aumentando a oferta de alimento. Porém, né, 80% total dessa produção de alimentos, né, como eu falei para vocês, vai estar em menos de 2 dúzias de espécies de plantas, né? E de animais também, porque a gente tem a pecuária também, tá? Todo esse pacote tecnológico que vai invadir o campo, ele vai trazer a qualidade dos alimentos, né, para os piores patamares que possamos imaginar. Os defensivos agrícolas ou agrotóxicos, tá? Comprometem cada vez mais a saúde da população. Isso não é dito na mídia oficial, tá? Porém, como estão cercados do lobby político, da expansão capitalista e dos múltiplos interesses que vai rondar o agronegócio, a população não é informada, né, sobre o avanço das doenças por conta do uso do agrotóxico, né? Então, observe que agora a gente tem 2 problemas imensos relacionados à alimentação. Primeiro, a gente não tem quantidade... não que a gente não tenha quantidade, né? Deixa eu melhorar isso. Nós temos até alimentos suficientes para toda a população do planeta. Porém, não há poder de compra. Porque hoje, de acordo com o Fundo Mundial para a Alimentação, aproximadamente 3,4 bilhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza, ou seja, com menos de 5,5 dólares ao dia. E em torno de 800 milhões vivem em extrema pobreza, ou seja, com menos de 1,9 dólares ao dia, de acordo com o Banco Mundial. Tá? Então, toda a produção mundial, hoje, o celeiro agrícola mundial, daria para alimentar toda a população do mundo. Só que, além de não alimentar, especialmente abastecer as grandes indústrias, há uma má distribuição desses alimentos, porque as pessoas não têm poder de compra, né? Além disso, a gente tem o problema da qualidade, né? Nós somos obrigados a comer alimentos carregados de agrotóxicos, geneticamente modificados transgênicos,
né? Além dos ultraprocessados, que são os industrializados, que cada dia mais invadem nossas casas, anunciando facilidades e sabores, desmotivando uma alimentação segura e saudável. Tá? Além disso, né, eu falei, aquele artigo que eu citei, a quantidade dos alimentos, né, é da BBC. Tá? O que vai acontecer? A prática, né, de nós demandarmos cada vez mais terras, nós vamos ter a perda, né, a redução da biodiversidade. Tem um físico austríaco que eu gosto muito e recomendo alguns livros dele, como Ponto de Mutação, Conexões Ocultas, que chama-se Fritjof Capra. Né? Ele fala da teia da vida. E ele diz o seguinte: a teia da vida é sustentada pela compreensão dos princípios de organização comuns de todos os sistemas vivos, que os ecossistemas desenvolveram com uma capacidade intrínseca de sustentar a vida. Tá? E o artigo que eu falei para vocês do El País, que é de 2016, ele vai falar sobre exatamente essa sexta e grande extinção. Né? O artigo ficou intitulado de Adeus aos grandes mamíferos do planeta. Né? E aí a gente tem uma jornalista norte-americana, Elizabeth Kohlberg, né, que ganhou o prêmio Pulitzer, né? Ela publicou um livro, A Sexta Extinção, uma história não natural, que inclusive é recomendada em inúmeros episódios pelo ex-presidente Barack Obama, e que diz: é o acontecimento mais importante do nosso tempo. A situação é muito grave. Na verdade, não poderia ser mais grave. Tá? Além disso, surfando um pouco no alerta aí que a jornalista Elizabeth faz, né? A National Geographic, logo depois, publicou um artigo intitulado Os seres humanos sobreviverão à sexta extinção? Para nós pensarmos, né? Todos fazem um comum alerta. Não é apenas a mudança climática, mas também um conjunto de fatores que têm a atividade humana como a principal causa da sexta grande extinção que está em curso. Tá? Logo depois, uma equipe de cientistas, né, do mundo inteiro publicou em outubro de 2016 o relatório Saving the World Megafauna. Salve a megafauna do mundo, na revista Bioscience, da Universidade de Oxford, e trouxe a seguinte conclusão, preste atenção. A maioria da megafauna de mamíferos enfrenta dramáticas reduções de seu âmbito geográfico e declínios populacionais significativos. De fato, 59% dos maiores carnívoros e 60% dos herbívoros de grande porte estão ameaçados de extinção. Esta situação é particularmente crítica na África subsaariana e no Sudeste Asiático, lugares que abrigam a maior diversidade de megafauna existente. O grupo de espécies em risco de extinção inclui alguns dos animais mais emblemáticos do mundo, como os gorilas, os rinocerontes e os grandes felinos. Ironicamente, essas espécies estão desaparecendo justamente quando se torna cada vez mais evidente o papel tão essencial que desempenham nos ecossistemas. Isso é porque são topos de cadeia. Lembra que eu falei que se o topo está bem, todo o restante está bem? É por aí. Tá? Já no início de dezembro, também de 2016, foram publicados alguns dados que mostram até que ponto a sexta extinção é um fenômeno global. Aí foi publicado a lista vermelha de espécies ameaçadas, que foi divulgada pela União Internacional para a Conservação da Natureza. Nessa lista, ele vai incluir
85.604 espécies, das quais 24.307 estão ameaçadas de extinção. Tá? A maioria dos cientistas que estuda essa sexta extinção chegou à mesma conclusão. Trata-se de um processo contínuo, mas pode ser reversível. Não é tarde demais, já afirmou o professor Jonathan Payne, que é adjunto à Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, né? E um dos autores desse relatório, tá? Onde ele anuncia essa extinção sem precedentes dos grandes animais marinhos. A porcentagem de espécies que já estão extintas ainda é bem inferior ao percentual que desapareceu em episódios anteriores de extinção. Tá? Um outro cientista, o biólogo José Vicente Lopes, né, ele é pesquisador da Universidade de Oviedo, na Espanha, que também participou desse relatório, né, ele afirma o seguinte: as sociedades modernas devem exigir um maior compromisso político em matéria de conservação, incluindo respeitar as decisões adotadas nos tratados e convenções internacionais, coordenar esforços e um maior apoio financeiro para a conservação da biodiversidade. Do contrário, muitas espécies, né, muitas populações dessas espécies vão correr o risco de não chegar mais ao próximo século. Tá? Então, gente, a sexta extinção não é apenas um produto das mudanças climáticas. Tá? Claro, com exceção, ele vai ressaltar aqui, né, do urso polar, que com a redução da camada de gelo, né, a gente sabe que no Ártico é basicamente gelo, eles perdem a capacidade de caçar, né? Aí realmente eles vão entrar nesse ciclo de extinção. Mas também existe um conjunto de fatores que têm um ponto em comum: a humanidade. O desmatamento, por exemplo, e o desaparecimento de habitat, com o aumento das terras dedicadas à agricultura, como a gente acabou de falar, e à pecuária, além da caça ilegal, o comércio ilegal das espécies, né, o tráfico de marfim, que pode acabar com os elefantes do planeta, além, claro, formas de se comer, por exemplo, tem a culinária do pangolim, ou um tatu asiático, né? Tudo isso, uma exploração descontrolada, pode levar à extinção. Tá? Além disso, ele também ressalta as mudanças do clima, né, o aquecimento global acelerado, os oceanos com acidificação e declínio do oxigênio, elas vão ocorrer durante extinções, né, ocorreram, né, durante as extinções em massa das outras 5 que já ocorreram. Né? No entanto, a gente tem aqui uma mudança biológica que nós estamos experimentando, né? Especialmente por conta da extinção seletiva das espécies de todos os tipos. E isso vai ser diferente dos processos anteriores. Tá? Muitos cientistas também acreditam, né, que entramos numa nova era geológica, né, que é o antropoceno, que seria a era da nossa coexistência aqui na Terra, né? Que vai começar mais ou menos a partir de 1950. Né? E isso foi resultado de uma conferência realizada em setembro de 2016 na África do Sul. Né? E a principal característica, se compararmos com a época anterior, que foi o Holoceno, são os efeitos da humanidade sobre o meio ambiente. Né? Então, o antropoceno é o momento em que os seres humanos mudam o ciclo de vida no planeta. Né? Aí um outro cientista, o Alejandro Cearreta, que afirma isso. Né? Além disso, nós vamos ter um outro professor, Mark Williams, ele é especialista em paleobiologia da Universidade de Leicester, e um dos principais estudiosos do antropoceno. Né? Ele diz o seguinte: o impacto dos seres humanos sobre a biosfera é dramático, e não se trata apenas da sexta extinção. Tá? O professor William, ele afirma que 4 dados fornecem as chaves para entender
essa radicalidade dessas mudanças, né? Então, a gente vai ter 4 pontos. Primeiro, o enorme consumo de plantas e animais por seres humanos, né? Hoje, 97% dos mamíferos terrestres são seres humanos. E os animais que comem, e apenas 3% são criaturas selvagens. Ou seja, 97% dos mamíferos terrestres é composto por homens e de espécies que o homem cria para se alimentar. Só 3% são selvagens. Outro, o movimento de plantas e animais em todo o mundo fora dos seus habitats naturais, ou seja, espécies de animais e plantas que são levados, né, e introduzidos de forma totalmente análogo ao seu ambiente endêmico, tá? As mudanças drásticas de nossas paisagens, né, que vão afetar cerca de 75% da superfície terrestre, que não é coberta por gelo, tá? A interação entre a biosfera e a tecnologia, ou seja, a biosfera é a esfera, é a troposfera, é aqui onde a gente vive. E a biosfera é o quê? É a interseção da atmosfera, da hidrosfera e da troposfera. Então, a gente tem a biosfera, que é a esfera de vida. Então, a interação dessa esfera da vida com a tecnologia, né, a técnica que o homem aplica a ela, tudo isso também vai ser fator. Tá? Então, a sexta extinção é um dos muitos sinais dessa transformação profunda que leva o planeta e todos os que vivem nele a um destino incerto. Né? E para a gente fechar, aqui, antes da gente falar um pouquinho sobre esse slide que ficou tão lindo e tão profundo, né? As extinções são um sinal de movimento muito mais profundos, né? Indícios de grandes mudanças. O primeiro animal que os humanos tiveram consciência de ter exterminado foi o dodô, que era um pássaro não voador da Ilha Maurício, que foi caçado principalmente por diversão até sua aniquilação, durante o século XVII. Pela primeira vez, percebemos que depois de matar o último dodô, já não havia nenhum outro. Mas esse pássaro mítico, que Lewis Carroll representou em Alice no País das Maravilhas, não só simboliza as espécies ameaçadas de extinção, mas também foi um dos primeiros sinais que viria a acontecer no resto do planeta com a expansão colonial dos europeus. Então, meus amores, observe, quando a gente fala da Gaia, e o nome do canal não é Filhos da Gaia, não é à toa, tá? A teoria da Gaia, ela até já existe, estava lendo esse ano, já pós-pandemia, cientistas da UFRJ falando que mais do que nunca a teoria da Gaia, ela se faz presente, né? A Gaia é esse organismo vivo, né, que precisa de harmonia, que precisa de equilíbrio, que precisa de autorregulação, que levando tudo isso a ter a sustentação da vida. E tudo isso, aqui eu tentei fazer talvez fosse, né, só tentativa, uma teia, né? É a teia da vida, né? Essa interligação que todos esses, como é que eu posso dizer? Todas essas características estão sendo tão caras hoje para a gente, né? A Gaia precisa desse equilíbrio. Quer dizer, se a gente continuar... dizem que o vírus, o corona, passou para o ser humano porque é uma zoonose, ou seja, era um vírus que só cometia os animais, passou para os seres humanos porque a gente está se alimentando das coisas mais absurdas em termos de animais e tal, que a gente poderia estar tendo uma relação melhor com a natureza. Enfim, gente, nosso planeta é vivo. Nós fazemos parte dele. É nossa responsabilidade por sermos a espécie consciente
a espécie racional fazer esse planeta continuar a sua trajetória. Mas olha, eu vou falar para vocês o que eu costumo dizer para os meus alunos. O nosso planeta, ele vai continuar. Observe que toda e qualquer ação ou atitude que a gente tome ou faça hoje é para aumentar a nossa sobrevida nesse planeta. Porque a nossa espécie vai passar por esse planeta, como tantas e milhares já passaram, mas o nosso planeta vai continuar. Vai continuar meio bambo, né? Porque a gente deixou muita coisa mal resolvida, poluída e tal, mas ele vai continuar. Então, as nossas ações, as nossas atitudes são para aumentar um pouquinho mais a nossa sobrevida, a nossa sobrevivência, o nosso tempo de passagem por esse planeta. Então, de coração, nós somos filhos da Gaia. Nós fazemos parte da Gaia. Nós somos esse organismo vivo. Nós temos a responsabilidade e o imperativo moral de preservar, conservar o máximo que der ao nosso planeta e agir, aí sim, de forma racional. Muito obrigado por vocês estarem aí assistindo até agora. Desculpa, me alonguei um pouquinho. Curtam, compartilhem, coloque o sininho lá, dá um like e agradeço muito a atenção de vocês. Muito obrigada mesmo. E aguardem para o próximo vídeo, a gente vai estar junto. Valeu, gente. Fiquem na paz.